a briga entre a Red Bull e a Mercedes vem se intensificando desde o início do ano, isso todo mundo já sabe. Entretanto, o que poucos sabem é o que essas duas equipes são capazes de fazer pelo campeonato de 2021 da Fórmula 1. E muita gente tem falado que a Red Bull tem espionado a equipe Mercedes em algumas partes ali do projeto do W12. Eu vou falar tudo sobre isso nesse vídeo, mas antes eu preciso que você já deixe o seu like aqui embaixo nesse vídeo, porque isso ajuda muito esse canal, e também já se inscreva, ativando o sininho para todas as notificações, porque dessa forma você não perde vídeo novo, com vídeo mesmo, conteúdo de qualidade para você. Então já se inscreve, ativa o sininho e fica ligado, porque chegou a hora do piloto. Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 9 anos e gente, a briga aí entre a Mercedes e a Red Bull tem se tornado cada vez mais intensa desde o início desse ano. As duas já estão disputando desde a primeira corrida, lá no GP do Bahrein, onde a Mercedes acabou vencendo com Lewis Hamilton. Entretanto, a partir do GP de Mônaco principalmente, o jogo virou completamente. A Red Bull começou a dominar o campeonato até aproximadamente ali o GP da Áustria, onde realmente ela estava dominando com uma certa facilidade, à frente da Mercedes. Em Silverstone, acabou que a Mercedes conseguiu vencer a corrida depois de um acidente ali um pouco polêmico entre Max Verstappen e Lewis Hamilton. Na Hungria, mais um acidente. E agora, a Red Bull tem conseguido vencer as duas últimas corridas, tanto em Spa quanto também no GP da Holanda de Fórmula 1. Entretanto, entre esses GPs, entre esses ocorridos, essas corridas que aconteceram, tem muita polêmica envolvida, principalmente relacionada a coisas políticas dentro da Fórmula 1. Uma equipe reclama da outra, acaba que uma coisa está errada numa equipe, tem que ser consertada, a FIA entra no meio, muitas coisas têm acontecido. E óbvio que eu vou falar sobre isso tudo aí no decorrer desse vídeo. E claro, gente, também é importante falar sobre o que a Red Bull falou recentemente, que o motor da Mercedes está fora do regulamento. Mas isso tudo, muitos repórteres têm falado que ela conseguiu essas informações através de espionagem dentro da Fórmula 1. Eu vou falar tudo sobre isso nesse vídeo, mas antes eu queria falar mais sobre o Apoia-se do Hora do Piloto. Com benefícios incríveis, a partir de R$5, você tem o direito de participar de sorteios aí em dinheiro, sorteios de itens oficiais da Fórmula 1, isso sem contar o acesso aí no grupo exclusivo e secreto do Hora do Piloto e outros diversos benefícios. Então aproveita essa oportunidade, a partir de R$5, pelo menos entra aqui embaixo para você conhecer o Apoia-se do Hora do Piloto. Mas voltando ao assunto, a Red Bull tem se mostrado cada vez mais forte nesse ano de 2021. Desde o início do campeonato, ela tem conseguido fazer diferente dos últimos anos da Fórmula 1. Geralmente, a Red Bull começa o campeonato ali um pouquinho com dificuldade de desenvolver o seu carro e no decorrer do campeonato vem se aproximando das equipes de ponta. Aconteceu isso, por exemplo, em 2020, mas como o campeonato de 2021 manteve os carros basicamente, o carro do final de 2020 da Red Bull já era extremamente veloz. E aí ela conseguiu começar o carro do início desse ano, que era igual ao do ano passado, com uma vantagem interessante com relação aos campeonatos anteriores da Fórmula 1. O carro já era extremamente rápido desde o primeiro GP. O RB16B já se mostrava extremamente veloz, mas dessa vez foi diferente. A Red Bull conseguiu desenvolver o carro com uma velocidade incrível e conseguiu ultrapassar a Mercedes já no GP de Mônaco em questão de desempenho do seu carro ali, do RB16B. E assim, acaba que a partir de Mônaco até o GP da Áustria, ela conseguiu vencer todos os GPs. A partir de Silverstone, com alguns acidentes, algumas fatalidades, apesar da Red Bull também ter capacidade de concorrer com a Mercedes, ela não pôde, já que saiu das duas corridas, teve muitas dificuldades. E assim, acabou que o campeonato ficou nas mãos de Lewis Hamilton, óbvio que depois foi tomado novamente. Mas se você quiser saber tudo sobre isso, sobre esses dois GPs, tanto de Silverstone e da Hungria, e sobre essas polêmicas gigantes que rondaram esses dois GPs, eu expliquei tudo sobre isso em outros vídeos aqui do canal. E eu vou deixar esses dois vídeos aqui em cima nesse card. Mas além dessas disputas dentro da pista, com a Mercedes com Lewis Hamilton e a Red Bull com Max Verstappen, tem a disputa política entre as duas equipes. E uma disputa extremamente séria, que já vem desde o início do ano, principalmente ali iniciando no GP de Barcelona, quando a Mercedes começou a reclamar sobre a asa traseira da Red Bull. Mas por que reclamaria sobre essa asa traseira? Na verdade, segundo Toto Wolff e Lewis Hamilton, a asa traseira se flexionava, principalmente durante as retas, e com isso diminuía o arrasto aerodinâmico nas retas, o que aumentava a velocidade final do RB16B, e na hora das curvas ela voltava ao normal, o que aumentava a pressão aerodinâmica e permitia que os carros fizessem as curvas muito mais rápido do que os carros da Mercedes. Entretanto,
Entretanto, segundo o regulamento da Fórmula 1, não é permitido que isso aconteça. Tanta flexibilidade na asa traseira ou na dianteira. E dessa forma, a Mercedes reclamou da asa traseira da Red Bull, mas a Red Bull percebeu também que a asa dianteira da Mercedes se flexionava bastante. As duas reclamaram uma da outra e a FIA acatou a ideia e começou a averiguar ali todas as partes aerodinâmicas dos carros da Fórmula 1. Inclusive eu falei mais sobre isso também em outro vídeo, sobre essa questão da flexibilidade ali das partes aerodinâmicas da Fórmula 1. Eu falei tudo sobre isso nesse vídeo aqui em cima. Mas depois a Mercedes reclamou mais um pouco da Red Bull, que é conhecida por ter o pit stop mais rápido da Fórmula 1 de todos os tempos. Por que disso? Na verdade, a Red Bull aparentemente utilizava um sensor que, teoricamente, pelo menos de acordo com o regulamento da Fórmula 1, é completamente proibido de ser utilizado durante os pitstops. E esse sensor fazia com que os pitstops ficassem muito mais rápidos, até mesmo do que a reação humana de uma certa forma. Eu também falei sobre isso em outro vídeo aqui do canal e como vai acontecer aí essa mudança no regulamento com relação aos pitstops até o final desse ano de 2021 e, obviamente, até o resto aí da era da Fórmula 1, pelo menos enquanto continua esse estilo de pitstops. Eu vou deixar nesse card também esse vídeo que eu falei tudo sobre isso. Mas principalmente em Silverstone, a Mercedes trouxe novas atualizações para o W12, que é o carro que ela tem utilizado nesse ano. E de acordo mesmo com o pessoal que trabalha dentro da Mercedes, essas atualizações foram apenas do mapa de potência do motor do W12, o que fazia com que a distribuição da potência fosse diferente nos circuitos a partir do GP de Silverstone e permitia principalmente nas saídas de curva uma potência maior, o que ganhava também muito tempo tanto para Lewis Hamilton quanto para Valtteri Bottas. E na verdade isso foi um funcionário que explicou em uma entrevista, que eu até falei aqui no canal também. Mas a Red Bull não acha que foi bem isso que aconteceu, ela não acha que foi apenas o mapa de potência que mudou. Segundo ela, algumas partes ilegais foram colocadas no motor Mercedes e que obviamente são partes secretas. Eu falei mais sobre o que a Mercedes fez, pelo menos segundo o funcionário ali da equipe, em outro vídeo aqui do canal. Eu vou deixar esse vídeo aqui em cima nesse card também. Mas até aí tudo bem, a Red Bull reclamou do motor Mercedes, reclamou do que pode ter acontecido ali, que o motor pode estar fora do regulamento, mas o que muitos repórteres começaram a se perguntar é como que a Red Bull teve essas informações, como que ela conseguiu saber de informações sigilosas dentro da Mercedes, obviamente se isso tudo for verdade. Já que na verdade a Red Bull contratou alguns engenheiros de dentro da Mercedes para a própria equipe. Então, na verdade, existe sim essa possibilidade desses engenheiros que antes eram da Mercedes estarem trazendo novas informações para Christian Horner, por exemplo, para que ele possa reclamar na FIA e a Mercedes seja punida ou com a retirada dessas peças que aumentam o desempenho do carro, ou então punida até mesmo em pontos no campeonato. Entretanto, como nós sabemos, espionagem dentro da Fórmula 1 é completamente proibida e poderia até mesmo gerar um banimento da equipe Red Bull para o restante do ano da Fórmula 1. Mas é claro que Christian Horner se pronunciou com relação a essa situação numa entrevista que ele deu. E claro que eu estou trazendo essa entrevista nesse vídeo, então presta atenção nele e o link mesmo para essa entrevista, as fontes que eu utilizei estão todas aqui embaixo na descrição. Mas olha o que Christian Horner falou sobre essa situação. Você sabe que seria completamente legal fazer algo assim, por isso é claro que não. Mas não foi a Red Bull que pôs isso tudo em movimento. Acho que há alguns outros fabricantes que notaram algumas coisas sobre as quais apenas pedem esclarecimentos, o que é perfeitamente normal. Fizemos algumas perguntas através dos fóruns técnicos, sobre as quais esperamos apenas alguns esclarecimentos. Faz parte do protocolo da Fórmula 1. Mas é claro que apesar de tudo isso que Christian Horner falou, ainda fica uma pulguinha atrás da orelha. Muito estranha essa situação aí, justamente da Red Bull reclamar dessa peça específica no motor da Mercedes. E se ela tentou jogar contra a Mercedes, talvez essa magia que ela jogou volte contra ela. Mas eu queria saber de você, você acha que foi espionagem ou você acredita que é simplesmente uma tentativa de encontrar o motivo certeiro pelo qual o motor da Mercedes começou a andar mais a partir de Silverstone? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso. Com toda sinceridade, eu acredito que não é espionagem. Na verdade, a equipe Ferrari também reclamou sobre essa questão da Mercedes e acredita justamente na mesma parte relacionada ao intercooler do carro que existe essa diferenciação com relação ao anterior ali, o W11 da Mercedes, por exemplo, e talvez essa parte tenha gerado o aumento tão significativo de potência. E realmente talvez esteja fora do regulamento
se isso tiver acontecido. Aí a FIA vai precisar analisar, já que a parte do regulamento que fala sobre essa parte específica do motor é um pouco mais obscura, mas eu acredito que a maior probabilidade é de que a Red Bull e a Ferrari queiram apenas saber qual foi o maior desenvolvimento da Mercedes nessa parte do carro, para que talvez elas consigam copiar um sistema parecido até o final do ano de 2021. Não vai dar para saber se é exatamente isso. O que eu sei é que se for espionagem, a Red Bull corre um grande perigo de realmente ser punida nesse campeonato ainda. Vide aquela época que aconteceu o escândalo ali da Spygate lá na McLaren, inclusive com Lewis Hamilton e Fernando Alonso na equipe McLaren. Inclusive você vai saber mais sobre isso em outro vídeo que eu fiz aqui no canal sobre esse escândalo da Spygate, é só você procurar nos vídeos aqui. E aí você vai saber tudo sobre isso. Mas realmente as equipes podem ser punidas severamente se for descoberto algum caso de corrupção ou caso de espionagem dentro da Fórmula 1, ainda mais com essa questão da contratação de engenheiros de outras equipes. No caso da Spygate, na verdade, aconteceu a troca de informações entre o engenheiro de uma equipe com o engenheiro de outra equipe, da McLaren e da Ferrari. Mas como eu já disse, você pode saber tudo sobre isso no vídeo que eu fiz aqui no canal sobre o Spygate. Mas independentemente do que tenha acontecido, a gente só vai saber aí nos próximos capítulos da Fórmula 1. Mas como nós sabemos, a Fórmula 1 é um jogo extremamente limpo. Nós sabemos que o dinheiro muitas vezes fala mais alto e que muitas vezes as equipes preferem sim ser um pouquinho menos justas ou menos éticas para ganhar um campeonato mundial. Obviamente, não estou dizendo que a Red Bull tem feito isso. O que eu estou dizendo é que já aconteceram diversos casos dentro da Fórmula 1 disso acontecer em outras épocas aí da era da Fórmula 1 de uma forma geral, desses últimos 70 anos. Eu acredito que nessa vez não é bem isso, mas vamos ficar de olho no restante do ano e principalmente quando a FIA começar a averiguar aí o carro da Mercedes e entender exatamente o que tem acontecido tanto na equipe alemã quanto na equipe austríaca também. Vamos ver como é que vai ser, mas enquanto isso você tem a oportunidade de se inscrever aqui embaixo no canal e ativar o sininho para todas as notificações, porque dessa forma você vai continuar sabendo tudo sobre o que tem acontecido entre essas duas equipes e entender também tudo o que tem acontecido no circo da Fórmula 1 e do automobilismo de uma forma geral. Então já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho e fica ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto.